Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, sou sócio fundador da Cardoso Advogados Associados e eu quero bater um papo com você hoje sobre como nós podemos utilizar a tecnologia em favor da nossa advocacia. Vamos lá? Bom, pessoal, e para começar a falar sobre esse nosso tema de hoje, quero dizer para vocês que eu sou um cara muito ligado na parte de tecnologia, nos lançamentos, nas empresas, eu gosto muito. Talvez seja porque quando eu fiz o meu ensino médio, eu fiz na FATEC e aí eu tinha que escolher ali um ensino técnico de forma conjunta. Então eu acabei optando pelo processamento de dados, que nada mais é do que um curso técnico em informática, e minha paixão pela tecnologia começou ali e perdura até os dias de hoje. Eu sempre utilizei muito do que eu aprendi lá no meu ensino médio na minha advocacia, como por exemplo a criação do site do escritório, utilizar ferramentas para facilitar o meu dia a dia, como por exemplo recentemente eu publiquei inclusive no nosso Instagram que eu consegui automatizar a tecnologia da inteligência artificial do chat GPT ao WhatsApp do escritório. Então hoje eu consigo fazer consultas rápidas a uma inteligência artificial diretamente através do WhatsApp. Então isso facilita muito a gente ali no dia a dia. Antigamente eu teria que pegar um livro, procurar lá o capítulo para rever um artigo de lei. A própria informática no geral, né, o próprio Google facilitou muito esse trabalho de pesquisa, né, para gente. Jurisprudências, pesquisar ali opiniões a favor da nossa tese, ou então até mesmo decisões que são contra, enxergar ali pontos que ela pode ser vulnerável para a gente estar utilizando em favor do nosso cliente. Então facilita muito, né? O próprio Google, os buscadores, facilitou muito esse trabalho de pesquisa. E eu tenho que dizer para vocês também que ferramentas como, por exemplo, planilhas eletrônicas, o Excel é um exemplo disso, sistemas jurídicos, facilitam também a partir do momento em que eu consigo otimizar dentro de um sistema as principais necessidades da gente como escritório de advocacia. Muita gente acaba, e aí quem é gestor do próprio escritório provavelmente vai se ver nessas palavras que eu estou dizendo agora, muitas vezes a gente acaba se preocupando com o fato de advogar, né? Com aquela questão de fazer uma petição inicial, um recurso, atender um cliente, despachar com o juiz. Mas a grande verdade é que, para quem é gestor, acaba tendo que fazer diversas atividades mais atrelada a uma questão administrativa do que a própria advocacia em si. E isso a gente não aprende na faculdade de Direito. E eu costumo dizer que quem quer ter um escritório que vai perdurar aí por anos, vai atravessar crises, vai ter um crescimento constante, a pessoa ela tem que ser uma boa gestora. E para isso, a utilização de diversos sistemas facilita muito. A gente, por exemplo, utiliza aqui no escritório o sistema do ProJuris, né? O ProJuris ajuda a gente bastante em fazer o cadastro. Aqui não é nada patrocinado, nada pago, existem outros sistemas, eu já cheguei a usar também o Astrea, então o importante é você escolher um sistema que se adeque às suas necessidades. E aí com isso eu consigo organizar meu dia a dia, colocar as tarefas ali, meus pontos a fazer, consigo organizar prazo, consigo fornecer ao cliente o acesso para ele consultar o processo dele, e aí quando eu faço isso, eu já tenho uma filtragem ali num primeiro atendimento. O cliente que muitas vezes iria me perguntar alguma coisa, ele entra no sisteminha jurídico do escritório, ele já consegue ver o andamento do processo dele, ver se movimentou alguma coisa. Então isso acaba facilitando muito o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Ferramentas como o WhatsApp, por exemplo, são ferramentas fenomenais. Às vezes a gente tem alguns problemas, porque muita gente quer encaminhar arquivos, documentos, e o WhatsApp não é o melhor local para transferência de documento, pelo menos ao meu ver, embora seja um dos mais práticos e muitas vezes eu acabo utilizando para isso também. Mas eu prefiro sempre, quando é um documento importante, pedir para o cliente estar encaminhando ali através do nosso e-mail, né? Porque fica registrado, fica salvo, e o WhatsApp de vez em quando aí acaba sumindo com o documento que o cliente acabou encaminhando para a gente. Então o WhatsApp é uma forma da gente poder
atender, fazer um atendimento de forma remota. E isso a gente pode, inclusive, colaborar com sistemas de teleconferência como o Zoom. A gente consegue fazer um atendimento de um cliente em outro estado, em outro município, até em outro país. Coisa que nós já fizemos aqui no escritório. Inclusive, isso libera muito da nossa agenda, né? Porque imagine a seguinte situação: a gente, às vezes, para receber o cliente no nosso escritório, um atendimento presencial, a gente tem, né? Pelo menos deveria. A gente organiza a sala, aí tem todo aquele papel ali de preparar um ambiente para receber o cliente. E aí, dentro do ambiente virtual, você pula etapas, você não tem a necessidade, por exemplo, de estar em determinado local. Né? De certa forma, quando você marca um atendimento com o teu cliente no teu escritório, você tem que estar lá no horário, você tem que estar lá antes. E aí o atendimento virtual ele te possibilita que você atenda esse cliente tendo qualidade, estando num lugar calmo, de uma cafeteria, do seu home office, do seu próprio escritório. Eu, pelo menos, né, eu vejo muito esses sistemas ajudando em prol da advocacia. Muita gente acaba questionando, mas determinados sistemas, a inteligência artificial do ChatGPT, ela vai dificultar a profissão do advogado. Eu não acredito nisso, tá, gente? Eu acredito que a gente tem que olhar com os bons olhos as novas tecnologias e tentar sempre utilizar elas, vendo lados positivos e utilizar ao nosso favor. Se tem uma ferramenta ali boa para caramba, onde eu posso otimizar o meu trabalho, eu vou fazer uso dela. Então a gente consegue hoje ter uma praticidade, né? Atender às vezes pelo WhatsApp 10 clientes um atrás do outro, às vezes até mesmo de forma simultânea. Então isso no final das contas acaba proporcionando para a gente uma economia de tempo significativa. Uma outra coisa que eu sou muito agradecido aí pela implementação dentro dos tribunais de justiça é a figura do balcão virtual, onde você consegue pedir ali algum andamento, esclarecer alguma questão com o serventuário do cartório de um processo judicial de forma completamente online. Antigamente a gente teria que ir no cartório presencialmente, isso demandava tempo, né? A gente é do Rio de Janeiro, tá baseado no Rio de Janeiro, e é uma das cidades com o pior trânsito do nosso planeta. Então você minimizar essa questão de deslocamento, você reduz custos, você tem um estilo de vida muito mais sustentável, você tira o estresse ali das costas do advogado que vai prestar aquele atendimento e você consegue otimizar, né? Então, tente ficar de olho, né? Se você é um advogado, tente ficar de olho, tire um momento para você pesquisar sobre novas tecnologias que você pode estar implementando. Acesse o site de outros escritórios de advocacia e veja o que eles estão implementando de positivo. O nosso escritório, por exemplo, a gente oferece um agendamento de atendimento totalmente digital. Então o cliente vai lá, entra na plataforma do nosso portal e ele consegue marcar uma consulta com a gente que vai cair diretamente na agenda do escritório. Processo totalmente automático, automatizado. Eu consigo, inclusive, tornar esse procedimento de marcação de consulta mais rápido e sem a necessidade de um intermediário. Como, por exemplo, no caso, uma secretária, alguém, um auxiliar ali, para colocar isso na agenda. O próprio cliente faz isso de forma direta. Então, as tecnologias têm ajudado bastante. Eu sou um cara muito aficionado. E tá aqui, né? Esse vídeo foi mais um bate-papo para dizer que eu acho muito importante. Eu, de vez em quando, fico pesquisando mesmo tecnologias utilizadas em escritório de advocacia, inovações para advocacia. Então, você buscar ferramentas, inclusive fora do nicho do direito, também é importante. Às vezes, você tem excelentes ferramentas que são feitas, por exemplo, por um profissional que não é da área jurídica, mas que pode se adequar ali à tua profissão, né, à advocacia. Às vezes existe um sistema que foi desenvolvido para o profissional, para um médico utilizar, que pode ser perfeitamente adequado para a advocacia se aquele sistema tiver algo. Então, fique de olho, fique atento. Se você tem alguma dica, né, alguma curiosidade aí que você acabou implementando que facilitou o teu dia a dia,
Diga aqui nos comentários, vai ser uma satisfação a gente poder trocar essa ideia aí, essa sinergia. Por fim, eu não posso deixar aqui de esquecer, né? Tem que mencionar o sistema do Google Drive, né? Ou qualquer outro sistema de armazenamento na nuvem, que facilita muito também. Às vezes eu consigo consultar o processo de um cliente da rua, ou então estando ali prestes a entrar numa sala de audiência. Isso é muito prático, facilita muito. Inclusive, eu já tenho aí, o nosso escritório tem mais de 7 anos de atuação e a gente continua com as mesmas pastas, né? A quantidade de pastas no nosso escritório. Para a quantidade de clientes que a gente tem, de casos que a gente atua, a gente tem muito pouca pasta física, até mesmo por conta da digitalização dos processos. Então, a tecnologia, por exemplo, de um Google Drive, de um serviço de armazenamento na nuvem, faz com que a gente economize em relação a espaço, né? Então, utilize essas ferramentas ao seu favor, né? Muitas vezes hoje, dentro do modelo de negócios que a gente vê as pessoas contratando, a gente percebe cada vez mais que algumas coisas que antigamente eram essenciais e imutáveis, hoje já são muito diferentes. Como no caso do próprio escritório físico. Você consegue fazer um baita de um serviço, você consegue ter o teu escritório de advocacia de forma completamente digital, isso é muito fácil e prático. E aí, o que você acha disso? Diga aqui nos comentários, eu quero pedir para você se inscrever no canal, acompanhar as nossas atualizações. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.